Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre No Mundo dos Elementais. O livro tem 248 páginas, divididas em 15 capítulos, foi publicado no ano 2000 pela editora Vassariar e foi escrito por Vassariar S.I. Vocês devem ter percebido que eu não apresentei o livro aqui, como geralmente eu faço nas introduções dos vídeos. Isso se dá porque eu não tenho esse livro. Esse livro eu peguei emprestado da Biblioteca da Ordem e tive que devolvê-lo. Então, infelizmente, os elementos gráficos contidos nesse livro eu não vou poder apresentar aqui para vocês, que é o caso dos pantáculos que são mostrados no decorrer desse romance. O livro se passa entre o diálogo de um tio com seu sobrinho. O sobrinho chega em casa e relata que se deu bem na escola e seu tio, como uma recompensa pelo feito, por ele ter tirado uma nota boa, resolve lhe contar a história de um pobre menino que tinha por sonho estudar. O nome desse menino é Ogessed e é um menino frustrado porque ele não tem condições financeiras de estudar e o sonho dele é esse, mas ele é pobre. E ele culpa o fato de que ele não foi batizado por uma madrinha no momento do seu batismo, essa triste condição. A mãe dele não concorda com esse argumento, diz que na verdade ele teve uma madrinha sim e que sua madrinha é então Nossa Senhora. Ele não aceita esse tipo de argumento, ele acha que isso não passa de uma desculpa e em determinado momento ele está esbravejando contra essa condição, ele está com raiva e a Estrela d'Alva então aparece enviada pela sua madrinha para lhe ensinar as coisas que ele deve saber. Ela lhe explica sobre os reinos elementais da terra e do céu, leva ele para o fundo do quintal e então eles entram e viajam para o reino dos pigmeus. O autor chama Reino dos Pigmeus por um bom período do livro e depois ele passa então a chamar de Reino dos Gnomos. Essa relação, esse diálogo entre o tio e o sobrinho é sempre muito curto. Isso provavelmente não daria nem 2 páginas se fosse juntar tudo. Porém, a descrição, o foco do livro é sempre a descrição da história desse menino chamado Ogessed. Então, os capítulos são sempre precedidos por uma introdução, que é o diálogo entre tio e sobrinho, e então, logo em seguida, vem-se essa descrição dessa história. O livro, obviamente, é um romance, e o autor se utiliza desse elemento para introduzir, então, o ensino didático da magia. Bom, essa é então todo o cenário no qual se passa esse livro. Obviamente que eu não vou ficar aqui dando detalhes da história, a não ser que isso seja estritamente necessário para os comentários em cima da questão esotérica contida no livro. Então, basicamente, essa é a ideia que percorre o livro durante todo, do seu começo até o fim. E dentro desse contexto, o autor, em cada capítulo, vai colocando os elementos e os ensinamentos esotéricos que ele achou conveniente ensinar. Então, no capítulo 2, ele fala sobre a diferença entre elementais e elementares. E a fada explica que os elementais, em geral são seres bons, porém são levados a fazer maldades por mando dos seres humanos. No capítulo 3 ocorre uma coisa curiosa, um diálogo bastante curioso. Um determinado personagem faz um discurso sobre o quanto ele aspira ser um ser humano um dia. Ou seja, o autor coloca que numa escala evolutiva, os elementais então passariam em determinado momento a serem seres humanos, numa ideia reencarnacionista, digamos assim. Mas é curioso pensar, refletir sobre essa passagem do livro, porque os elementais eles são descritos durante todo esse romance
como seres muito organizados. Eles possuem uma sociedade, eles possuem leis, eles possuem toda uma estrutura social bastante semelhante à do ser humano, porque nada se diferencia praticamente da nossa. E eles vivem de um modo muito harmônico com a natureza, segundo a descrição do autor e o relato aqui desse romance. Então é curioso pensar que esses seres aspirem ser seres humanos um dia. Porque é fato que nós não agimos com essa harmonia em relação à natureza. Vide o quanto a natureza vem sendo destruída pelas nossas mãos. Então fica aí a questão, por que nós somos considerados seres mais evoluídos que os elementais dentro do contexto desse livro, né? Se nós não temos esse tipo de relação harmônica com a natureza. Então a evolução pressupõe essa desarmonia para com a natureza. No capítulo 5 ele conta a história de um garimpeiro que era ajudado por um gnomo graças ao uso de um manuscrito atribuído a Salomão ben David, provavelmente uma referência aos clavículas de Salomão. O autor ainda se utiliza de um recurso curioso. Em determinado momento, um gnomo é julgado, e alguns gnomos são apresentados como partícipes desse julgamento. Bom, em princípio, não demora muito para que os mais atentos percebam que Ogezed, o personagem principal na descrição da história, é nada mais do que a palavra desejo escrita de trás para frente. Nesse julgamento, alguns outros gnomos são apresentados. Um deles é Hamak, que nada mais é do que um jogo de letras para a palavra karma. Um outro se chama Sakipuldes, que nada mais é do que o mesmo recurso utilizado para a palavra desculpa. Então esse é mais um elemento que o autor incute dentro da sua história de forma subjetiva. No decorrer desse romance, ele ainda traz ensinamentos sobre ervas, pantáculos diversos, explicações e diferenciações, segundo a concepção dele, sobre Umbanda e Quimbanda e etc. Bom, uma das coisas que merece ser destacadas é que, e talvez isso já venha como indicação na própria assinatura do autor, uma vez que ele assina como Vassaria SI, uma provável referência à relação dele com alguma ordem martinista, provavelmente. Talvez sejam as iniciais para as siglas para Superior Incógnito. E isso talvez já nos dê uma indicação prévia de que o livro então possui um conteúdo extremamente cristão. Vocês vão encontrar orações e muitas referências, como dito desde o princípio, a questão da Nossa Senhora, batismo, estrela d'alva, etc. Todos esses elementos como referências constantes ao cristianismo. A própria visão do livro, conforme eu relatei em relação à visão dos gnomos para com os seres humanos, é uma visão baseada numa ideia meio cristã de superioridade e etc. O livro ele é bom para aqueles que estão iniciando nos estudos do ocultismo, do esoterismo, mas que saibam diferenciar uma coisa da outra. É muito importante que não se confunda isso, que se ache que porque esse autor coloca essa relação de uma forma muito estrita, cristianismo incutido dentro dos conceitos mágicos, que essa é uma obrigatoriedade. Não. Existem diversos sistemas existentes dentro do campo da magia, do ocultismo, e cada um vai ter a sua própria linha de pensamento e etc. É óbvio que muitos desses sistemas são influenciados pelos conceitos cristãos ou referências judaicas, porque eles vêm da Europa e mais ou menos ali do período da Idade Média, onde ainda vigorava praticamente de forma exclusiva o conceito judaico-cristão. Mas hoje em dia nós já temos diversos sistemas que não são ligados, não tem relação com o cristianismo da forma como o autor apresenta. Então é muito importante que se tenha essa distinção em mente, a não ser
que isso de fato não te incomode, que você seja cristão e etc. E aí isso não vai fazer a menor diferença, você vai poder se utilizar daqueles ensinamentos apresentados ali pelo autor sem problema nenhum, sem precisar fazer nenhum tipo de adaptação. De uma forma geral, o livro ele se presta a isso, mas aqueles que estão começando dentro do estudo do ocultismo. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.